Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Estamos começando mais um momento de oração. Eu sou Josivaldo Oliveira e hoje nós estaremos orando com base no Salmo capítulo número 10. Esse vai ser o nosso devocional de hoje, a porção da palavra de Deus para nos edificar na fé. A Bíblia nos ensina que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós nos expomos ao ensino da palavra, que nós nos expomos à palavra de Deus, nós somos abençoados em nossa fé, nós somos acrescidos em nossa fé. Depois estaremos orando, clamando ao Senhor por livramentos. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas. Deste modo, você estará recebendo todas as palavras, todas as orações, todo o conteúdo que nós postamos aqui no nosso canal com o propósito de abençoar e edificar a sua fé. Também eu quero pedir a você que compartilhe essa palavra de oração com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo isso, você estará ajudando outras pessoas a conhecerem da palavra e a serem ministradas pela palavra de Deus. Amém? Vamos para a palavra então. Hoje a nossa devocional estará baseada no Salmo capítulo de número 10. Salmo capítulo de número 10. O texto sagrado nos diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos ridiculariza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos. Nos seus olhos espreita o desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder. Lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirá, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda temor. Glória a Deus, que texto forte, fortíssimo este salmo, que é um clamor de Davi no meio da observação da maldade dos perversos, da maldade dos ímpios. E aí ele começa clamando ao Senhor, ele começa orando ao Senhor, dizendo assim: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Isso mostra que muitas vezes, quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos olhando e observando a maldade em volta, nós muitas vezes podemos ser abatidos com dúvida e medo. Assim foi com Davi. Ele começou a duvidar se Deus realmente via as suas dificuldades, se Deus realmente estaria pronto para acudir. E às vezes, quando as preocupações elas aumentam, parece que Deus está distante,
parece que Deus está escondido, mas isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus está perto de nós, Ele está mais presente conosco, Ele está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Mas quando nós focamos demais nos problemas, focamos demais na adversidade, focamos demais nos inimigos à volta, na maldade dos ímpios, nós corremos esse risco que o salmista aqui expressa na sua oração, no versículo 1. Ele acabou achando naquele momento que Deus estava longe, que Deus estava distante. Nunca se esqueça que os salmos, as orações que estão contidas nos salmos, expressa muito dos sentimentos, das emoções que os salmistas estavam tendo naquele momento. Então aqui no Salmo 10, por exemplo, o salmista está derramando o seu coração diante de Deus. Ele está expressando todos os seus sentimentos, toda a sua indignação, todas as suas emoções diante de Deus. Ele está sendo sincero diante do Senhor. Os salmos nos ensinam muito a orar, mostrando para Deus toda a nossa sinceridade, mostrando para Deus aquilo que nós realmente estamos sentindo. Então, os salmistas, eles não têm a preocupação de esconder ou de mascarar suas emoções ou de mascarar os seus sentimentos. Não, eles vazam os seus sentimentos diante de Deus quando eles estão orando. Por isso que o salmista aqui, indignado ao perceber tanta maldade no mundo, ao perceber tanta coisa ruim acontecendo, ao perceber tanto sofrimento dos justos, ele começa a expressar isso, seus sentimentos. Na verdade, ele está simplesmente expressando os seus sentimentos. E muitas vezes nós, quando focamos demais nas preocupações, nas lutas, nas adversidades ou na maldade dos ímpios, nós corremos o risco que o salmista Davi manifesta aqui nos seus sentimentos, de achar que Deus está distante, de achar que Deus está em silêncio, quando na verdade a Bíblia nos mostra que Deus está perto, Ele está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Do versículo 2, então, até o versículo 11, o salmista começa a fazer uma descrição do homem mau, uma descrição dos ímpios. Ele mostra, por exemplo, no versículo 2, que o ímpio, ele é arrogante. Olha como ele diz no versículo 2: com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Então ele mostra que o ímpio, ele é arrogante, né? Ele é cheio de orgulho, de pretensões orgulhosas, né? Então essa é a característica do ímpio. Ele continua dizendo que ele também é jactancioso. No verso 3 ele diz assim: pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Então ele é jactancioso, orgulhoso, essa outra característica, porque ele declara a independência do Senhor. Ele continua dizendo que o perverso é cheio de soberba. Versículo 4 ele diz: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Então, na sua soberba, no seu orgulho presunçoso, o ímpio ele diz: não há Deus, ou seja, Deus não existe. Ele acredita que Deus não existe, ele não está nem aí, ele vive como se Deus não existisse. Essa é outra característica. Ele diz mais, que o perverso pensa ser autossuficiente. No versículo 5 ele diz assim: são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos ridiculariza. Então, nos mostra aqui que o ímpio, ou o perverso, ele pensa que ele é autossuficiente, que ele se basta, né? Que ele é o seu próprio Deus, que ele é a própria razão do seu próprio ser. Ele não pensa no Senhor. Outra coisa, outra característica que o salmista mostra aqui do ímpio, do perverso, é que ele é traiçoeiro. No versículo 6, por exemplo, diz assim: pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da sua língua há insultos e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Ele está de emboscada como leão em sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede uma eleia. Então observe como o mal, o homem mau, ele é traiçoeiro, ele pensa em fazer coisas más, ele está sempre projetando o mal para alguém. Então o salmista aqui está dando as características desses homens maus, desses homens perversos, destes que não temem ao Senhor, destes que não buscam o Senhor. E quando ele vê a perversidade desses homens e a aparente
prosperidade desses homens, ou o aparente sucesso desses homens maus, apesar de toda a maldade de seus corações, ele se indigna, ele fica triste, ele fica abalado, e ele começa a pensar, puxa vida, será que Deus não está vendo tudo isso? Será que Deus não vai intervir? Será que Deus não vai agir de alguma forma? Ele está derramando o seu coração ali diante do Senhor. E aí, a Bíblia nos fala então, que vem a resposta, porque no versículo 12, até o versículo 14, diz assim, versículo 12 em diante, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Então ele começa a clamar agora a Deus para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa operar. E aí a gente vai ver uma coisa, que diferentemente do ímpio, diferentemente daquele que não teme a Deus, diferentemente daquele que não confia no Senhor, ou que faz da sua carne mortal o seu próprio Deus, o Filho de Deus, o servo do Senhor, aquele que confia no Senhor, ele sabe que ele não será esquecido pelo Senhor. Ele sabe que Deus realmente virá em sua ajuda, que Deus virá em seu socorro. Ele sabe que no final os ímpios serão levados ao julgamento. Esse salmo aqui, capítulo 10, ele tem algumas semelhanças com o Salmo de Asaf no capítulo 73, o Salmo 73, porque o salmista no Salmo 73, que é um Salmo de Asaf, ele começa a olhar para a aparente prosperidade dos homens maus e ele fica perplexo, ele diz assim, eu quase me desviei, os meus passos quase se desviaram, porque eu fiquei olhando para a prosperidade do ímpio, para o sucesso do ímpio, porque ele não entendia como é que esses homens maus faziam tantas coisas ruins e ao mesmo tempo, aparentemente, tinha tantas coisas boas acontecendo em volta dele. Aí ele diz assim, até que eu entrei no templo do Senhor, até que eu entrei na presença do Senhor, até que eu busquei a Deus e o Senhor me mostrou o fim dos homens maus. Então a gente precisa entender o seguinte, nós não podemos invejar a aparente prosperidade dos homens maus. Nós precisamos confiar no Senhor e saber o seguinte, cada um no final vai colher de acordo com a semeadura que fez. Por isso, os servos de Deus precisam continuar semeando o bem, continuar semeando coisas boas, continuar crendo no Senhor, continuar depositando a sua fé no Senhor, continuar orando, continuar fazendo bem ao próximo, continuar buscando a Deus. É isso que nós precisamos fazer e não ficar olhando para o aparente sucesso do homem mau, ou para a aparente prosperidade do homem mau, ou para a aparente riqueza do homem mau, porque no final o homem mau, o homem perverso, o homem cruel, aquele que faz o mal ao próximo, ele colherá as consequências das suas escolhas e nós colheremos a consequência, a colheita da consequência das nossas escolhas de fazer aquilo que é correto, de fazer aquilo que é certo, de buscar a Deus com todo o nosso coração. E aí ele continua dizendo assim no versículo 14, tu porém os tem visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Então, olha só, ele então reconhece que Deus é defensor do órfão, do oprimido, da viúva, do necessitado, daquele que busca ele, daquele que clama a ele, daquele que busca a presença do Senhor. Então, no final do texto aqui, o salmista ele vai entendendo os caminhos do Senhor, ele vai entendendo o propósito de Deus. Então, a confiança dele começa a se alicerçar no fato de que Deus ele reina eternamente. Tanto é que no versículo 16 ele diz assim, o Senhor é rei eterno. Então o Senhor, ele está sempre no trono, ele não perdeu o controle de nada, ele não perdeu o controle das nossas vidas. Nós precisamos continuar confiando nele, mesmo que a gente olhe à volta, a gente vê maldade por todos os lados, a gente vê perseguição por todos os lados, a gente vê homens maus fazendo coisas más e aparentemente prosperando. Nós precisamos crer que Deus está com aqueles que o buscam e que no final haverá recompensas para aqueles que buscam a Deus e haverá também consequências para aqueles que desprezam o Senhor, para aqueles que blasfemam do Senhor e para aqueles que são maus e continuam fazendo mal. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, na bondade do Senhor, porque quando nós clamamos a Ele, quando nós confiamos nele, haverá socorro para aqueles que buscam, para aqueles que clamam, para aqueles que buscam a presença do Senhor. O Senhor fará justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. É o versículo 18, termina dizendo exatamente isso, que o Senhor fará justiça. Então o Senhor é um Deus justo e Ele estará ouvindo o clamor dos seus servos, estará ouvindo o clamor dos seus filhos. Por isso que a Bíblia nos ensina lá em Lucas, capítulo 18, que nós precisamos
orar em todo o tempo, sem nunca esmorecer. E ali nos fala de uma viúva que clamou e obteve justiça a partir de um juiz iníquo. Quanto mais o nosso Deus, que é justo juiz, fará justiça àqueles que o buscam de dia e de noite. Deus fará justiça, Ele é justo. Glória a Deus. Oremos ao Senhor, busquemos a face do nosso Deus. Pai, nós queremos te render graças pela tua palavra. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia. Tu és justo juiz e o Senhor fará justiça àqueles que te clamam de dia e de noite. É assim que ensina a tua palavra, meu Deus. Pai, nós oramos ao Senhor e nós te pedimos que o nosso coração esteja pacificado, que o nosso coração se enche de paz. Aqui no Salmo 10 nós vimos o quanto o coração de Davi se angustiou ao olhar e ver por todos os lados maldades. Porque quando a gente coloca o foco nas coisas más que existem à nossa volta, quando nós colocamos o foco nos problemas, nas adversidades, nas perseguições, nós corremos o risco de ter esses sentimentos de que o Senhor não se importa, de que o Senhor não está olhando, de que o Senhor está distante. Mas a tua palavra nos afirma o quanto o Senhor se importa e o quanto o Senhor está próximo daqueles que te buscam, daqueles que clamam ao Senhor. Pai, então te pedimos em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a colocar o nosso foco na tua bondade, na tua graça, na tua misericórdia, na tua justiça, no teu amor leal, a colocar o nosso foco no entendimento de que o Senhor está perto e de que o Senhor está agindo, mesmo quando a gente não vê e mesmo quando a gente não percebe. Ó Pai, nós clamamos a Ti nesse instante, pela intervenção do Senhor, e nós oramos para que o Senhor estabeleça a tua justiça, meu Deus. Estabelece a tua justiça em áreas da vida dos teus filhos, que eles precisam do estabelecimento da tua justiça. Nós clamamos isso nesse instante, Pai, que a tua justiça se estabeleça em nome de Jesus, e nós clamamos, intervenha, meu Deus, em nome de Jesus, mostra o teu poder, age de forma soberana, glorifica o teu nome santo na vida dos teus filhos, enche o coração de paz, enche o coração de alegria, arranca a aflição da alma, arranca a angústia do coração, e que em nome de Jesus Cristo o coração seja pacificado nessa hora, que a bênção do Senhor esteja na família, meu Deus, no lar, nos negócios, na vida espiritual, na vida, meu Deus, da física, na parte da saúde, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos para que haja uma intervenção do céu em cada área da vida dos teus filhos. No nome bendito de Jesus, oramos assim para a tua glória. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um dia de bênção, um dia de milagre para você e para sua família, em nome de Jesus.